Amigos queridos, com os nossos corações entrelaçados nos sentimentos fraternos que nos unem, formamos nesta hora, Senhor, um feixe de varas que se erguem para buscar-te a presença e sentir a manifestação do seu amor em favor de toda a humanidade da terra. Jesus, amado Mestre, ampara-nos nesta hora, Senhor. Supra as nossas imensas deficiências, para que seus ensinamentos vivos prevaleçam no pensamento de todos nós. Que os mensageiros do seu amor na terra, a quem chamamos amigos espirituais, possam nesta hora encontrar em nossos corações os sentimentos felizes da gratidão por tudo que temos recebido. Ampara-nos, Senhor, a humanidade da terra. Envolva os nossos irmãos nas jornadas difíceis, nos testemunhos de dor, nas provas e nas expiações terrenas, para que a humanidade seja sustentada pela vossa misericórdia. Onde quer que haja dor, possam haver corações misericordiosos trabalhando e servindo em seu nome. E é nesta confiança, Mestre, que em seu nome e em nome dos bons espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, amar seu próximo como a si mesmo. Estamos refletindo sobre a lei de amor desmembrada em 10 outras leis no planeta Terra e quais são os maiores impeditivos internos em nosso espírito para que essa lei se faça presente em nós. E um desses obstáculos, ainda que entravam o nosso progresso, é o egoísmo. E é uma postura muito ampla para nós percebermos em nós como isso acontece. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combater em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. Quando o Evangelho coloca na forma superlativa, ele não fala de alguns, ele fala de todos. Então isso merece uma reflexão, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade, porque sem a caridade não nos salvaremos, e por conseguinte o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, vamos compreender isso, que o antídoto para o egoísmo, o maior antagonista ao egoísmo é a caridade, que é a polaridade oposta, que a caridade é uma entrega do espírito ao bem, né? E através das virtudes conquistadas, ele expande as suas vibrações e vibra na identidade espiritual plena. Quando nós estamos doando dos nossos construções morais, das mínimas virtudes que já possuímos, nós estamos naquela hora vivendo a plenitude do espírito que somos. E aí dissociados das mazelas da nossa personalidade. Naquele momento nós nos isentamos e prevalece em nós o fluxo divino, que se traduz na experiência do bem e da caridade. Então, esse seria, em regras gerais, a forma de nós vencermos este egoísmo.
É importante nós olharmos para o Evangelho segundo o Espiritismo e percebermos que quando se fala de orgulho e egoísmo, nós estamos falando do lado sombrio da nossa personalidade. Nós estamos falando do encrudecimento do espírito no mal. Nós estamos falando que o espírito, a nível de sentimentos nobres, está acanhado. Ele está recluso. Ele está completamente restrito na manifestação da sua afetividade. Porque a afetividade, ou seja, os pensamentos nobres, que geram sentimentos elevados, são regidos pela nossa consciência. E esse é um estado de maturidade do espírito, porque há pessoas aparentemente afetivas, mas que não têm maturidade de valores. Então, é isso que sustenta o espírito. Ora, se o maior antagonista ao egoísmo é a caridade, nós precisamos desmembrar situações em que prevaleça em nós esse estado de doação, né? Vamos perguntar para nós mesmos, né, se nós somos bons doadores. E quando doamos, seja do que temos ou do que somos, nós temos algum interesse nisso, se há algum interesse pessoal. Porque às vezes doamos para nos parecer bonzinhos, ou simpáticos, ou concessivos. Então, nós precisamos avaliar qual é o interesse real no ato de doar, do que temos, do que somos, de como vivemos, porque são nuances que nós queremos chegar, porque a parte muito grosseira do egoísmo nós já vencemos. Nós estamos nos dirigindo a irmãos queridos, trabalhadores das casas espíritas, que estamos agora entrando num patamar de sutilezas na nossa personalidade, né? E todas as vezes que eu falo, agora eu não vou fazer isso porque eu tenho outra coisa para fazer, sendo que muitas vezes eu não vou fazer isso porque eu quero priorizar o meu momento, o meu tempo, as minhas sensações em primeiro lugar. No adolescente, isso é muito comum, quando os pais dizem, filho, vá fazer tal coisa, que são das suas mínimas obrigações domésticas, que todos devemos ter mínimas obrigações domésticas. E o jovem diz assim, depois eu vou. O tempo todo, né? O jovem fala, daqui a pouco eu faço. Mas qual o interesse eu tenho? Agora eu estou vendo uma coisa que eu gosto, agora eu quero descansar meu corpo, agora eu não quero fazer as minhas obrigações. Então, o que está prevalecendo? O egoísmo. Mesmo que ele vá lá e faça, prevaleceu o egoísmo. Porque não fez de bom grado, né? Não fez com desprendimento, mas é um exercício. Um dia, essas obrigações serão hábitos, né? Então, o Emmanuel tem uma lição no livro Escrínio de Luz, que chama No Combate ao Egoísmo. A gente está longe de dizer o que devemos ou não fazer, mas estamos sendo estimulados a refletir deste mal que há em nós, né? E que nos faz acanhados na manifestação da caridade. Então, por exemplo, se nós falássemos assim, o que é o egoísmo, dizendo assim, ajuda a quem te calunia. Ai, mas isso tem a ver com egoísmo? Ajuda a quem te calunia, oferecendo-lhe em silêncio novos recursos de apreciação a teu respeito, através dos bons exemplos. Porque quando eu me vitimizo de alguém que me acusa, é porque eu sinto que eu sou maior do que a acusação. Que você não percebe o quanto eu sou bom, né? Então isso é uma atribuição do egoísmo. Aquele que me fere, que me calunia, é a minha oportunidade de eu
desenvolver recursos que façam com que eu seja melhor apreciado. Então, se você me caluniou ou mostrou para mim uma faceta escura da minha personalidade, você está me dando o ensejo de eu trabalhar meus sentimentos, me melhorar para você e merecer o seu respeito. Essa é a oportunidade que nós temos, né? Ampara aquele que te percebe sem razão, endereçando-lhe vibrações de amor em tuas preces mais íntimas. Que nós estamos falando do quanto nós precisamos exercitar a doação aos nossos desafetos. Aquele que me persegue sem razão, ele está enfermo. E o que é necessário dos meus sentimentos para socorrê-lo? A prece é um hábito espiritual que nos facilita a expressão dos sentimentos nobres. Então veja como Emmanuel traz para nós o combate ao egoísmo. Esquece-te para servir. Mas esquece-te para servir não é abandonar os nossos compromissos, porque esses compromissos fazem parte da maturidade do nosso senso moral. Nós temos compromissos profissionais, nós temos compromissos espirituais, nós temos compromissos. E nós temos que fazer um equilíbrio entre a responsabilidade do compromisso e a necessidade daqueles que estão conosco. Esquece-te para servir. Aqui eu penso que entra uma característica muito necessária de nós desenvolvermos, que é o sacrifício, né? O espírito que não mede esforços e que se sacrifica, que se doa integralmente, né? Que abre mão de si mesmo, que as suas necessidades ficam postergadas para um outro momento e que ele então se sinta leve e feliz porque aprendeu ou está aprendendo a servir. Porque ninguém serve sem esquecimento de si mesmo. Renuncia a ti mesmo a fim de que o ideal do bem supere o círculo de tua personalidade. A gente tem falado bastante aqui nos nossos evangelhos sobre renunciar a si mesmo, e algumas pessoas têm até nos perguntado no particular sobre isso, né? E nós precisamos entender que é renunciar à personalidade doente, onde nós temos os enganos de autoapreciação, de nós nos engrandecermos, de termos a prepotência de acharmos que somos alguém mais expressivo que o outro. Esses estados ilusórios do pensamento, como temos falado todos os dias, são estados alienados do pensamento. E quando a gente diz, eu renuncio ao quê? Aos meus interesses pessoais, renuncio às minhas más paixões, aquilo que eu priorizei como sendo um interesse pessoal, uma necessidade. E tudo aquilo deixa de ter importância porque a alegria de estar com o outro precisa ser maior. De ser útil, precisa ser maior. A fim de que o ideal do bem supere o círculo da tua personalidade. Considera como teu o sofrimento de teu irmão. Aqui já é o auge do ato de servir, que a gente poderia chamar de solidariedade afetiva, né? Quando a sua dor é também a minha dor, dói em mim. Quando eu te firo, eu sinto a dor em mim e busco imediatamente reparar o mal que eu fiz ou tentei fazer a alguém, mas em primeira instância fiz a mim mesma, podendo ou não atingir a outra pessoa, o mal que eu fiz em mim, para mim e para o outro. Então gostaríamos de refletir bastante
Se no nosso dia a dia, alguém dos nossos está numa situação de sofrimento, seja moral, espiritual, física, material, se aquilo nos comove a ponto do esquecimento de si mesmo e de gerar uma entrega, uma doação dos nossos sentimentos incondicional. Aí nós estamos no ato de servir, porque nós já somos aqueles que cumprimos os nossos deveres simples, nós cuidamos das pessoas o quanto possível, mas isso como atos externos muitas vezes, sem a participação efetiva do sentimento. Porque nós já sabemos o que fazer e cumprimos as regras, as boas práticas do que fazer. Mas nós estamos falando do que sentir, do que trocar, do que abastecer, não é? E muitas vezes, para aqueles que nós pensamos estar cuidando ou amparando, é de quem mais estamos recebendo. E às vezes o nosso canal de registro do que estamos percebendo e sentindo do outro está fechado. E nós estamos na ilusão de que estamos com sacrifícios, doando o melhor de nós, sem retorno, né? Então, para a gente ficar nessa reflexão, considera como teu o sofrimento do teu irmão. Amigos, nos últimos dias, semanas, o tema tem sido o egoísmo. E é uma dessas palavras que já compõe o vocabulário do espírita há um bom tempo, mas que, como a Célia esclareceu, as nuances, as sutilezas do egoísmo na nossa intimidade é que permanecem como nosso grande desafio. E quão importante é realmente nós mergulharmos o pensamento no texto, né, ou nos textos do Evangelho, para nos ajudar a refletir. E o Emmanuel, como tem sido lido já há alguns dias, ele nos esclarece, né, desse antagonismo entre a caridade e o egoísmo. O antagonismo revela o quê? Que são forças opostas, em direções opostas. E claramente para nós já sabemos que a caridade é uma força expansiva, que sai de nós para os outros. E o egoísmo é uma força que nós retiramos de tudo e de todos para nós. Nós exigimos receber. E embora bastante óbvio, né, nessa obviedade que estão os nossos percalços da sutileza. Porque ele nos esclarece que é a invasão dessa doença na nossa intimidade de querermos tudo para nós que tem impedido que a ideia cristã, né, os princípios cristãos se estabeleçam na nossa intimidade e no nosso planeta, cumprindo então a missão que Jesus veio propor a todos nós, né? Porque ele é o mestre e guia, mas o trabalho é de todos nós. E em continuidade ele fala que é a vós, apóstolos do Espiritismo, que cabe a tarefa de exterminar o egoísmo. Logo, exterminar em quem? Como a Ana falou ontem, jamais será no outro. É em nós. E perceber isso no dia a dia da nossa existência, nos pequenos e nas grandes atividades e oportunidades da vida, é que está o
O segredo da coisa. Porque se nós não limparmos esse mal da nossa intimidade, não vai se estabelecer os princípios cristãos. Porque existe esse antagonismo. A caridade não vai se manifestar em sua plenitude em nós. Serão impulsos caridosos, como em outro local do Evangelho o Espírito nos esclarece. Né? Dá um brilhozinho, mas não se sustenta, porque existe um antagonismo. Como a Célia falou, a gente faz, mas espera. Reconhecimento, espera que o outro pense como a gente, espera. É sempre para mim, não é? E esse egoísmo, né? No texto seguinte, que é do Pascal, ele fala que é a dureza do nosso coração que impede a manifestação da caridade. Ele dá uma outra, né? É um esforço muito grande dos espíritos para, através de palavras, explicar sentimentos. Que embora a palavra seja um grande recurso, ele tem suas limitações. Não é? Então, essa dureza nós já identificamos em nós em várias situações. Né? A crítica é uma dureza do coração, a intolerância é uma dureza, né? A prepotência no sentido de que é o meu ponto de vista que tem que ser, é uma dureza, e assim por diante. A gente pode, né, nós vamos ter muita dificuldade de nomear atitudes que revelam a dureza do nosso coração. E como a Célia estava me esclarecendo antes, a gente já está bem incomodado com a consequência da dureza do coração. Né? Eu me sinto culpado, é uma consequência. O remorso é uma consequência. Às vezes até adoeço fisicamente, consequência. Mas eu ainda não sei se eu estou realmente incomodado em ser egoísta. Ou com as consequências só. Que tem uma diferença nisso. Muitas vezes a Célia falou, e até hoje eu entendi um pouquinho mais. Eu preciso começar a não gostar de tratar o outro mal. E não apenas as consequências de tratá-lo mal. E tem uma diferença básica nisso. Então, a gente precisa olhar ao nosso redor, na nossa história milenar, para identificarmos a origem dessa exacerbação dos nossos instintos que nos conduziram ao egoísmo extremado, quando o caminho mais natural seria transicionarmos, né, dos instintos, passarmos pelas sensações e caminharmos para os sentimentos. Por que nós nos apegamos tanto às sensações egóicas? Mas Deus, né, que é a inteligência suprema do universo, também é o amor supremo do universo. E Ele previu e nos ofereceu as leis para que nos garantisse que, de posse da liberdade de escolha, se nós nos desencaminhássemos, nós teríamos todos os recursos necessários para retornarmos à casa do Pai, ainda que por caminhos mais longos. E já ficou bem claro que essa é a nossa história. Nós não fomos espíritos que escolhemos os caminhos mais retos. E se a gente consegue identificar, além da dor, todos os outros recursos que nos ajudam a limpar essa chaga do nosso coração.
que ao longo dessas semanas, meses, desses evangelhos diários, eu tive ontem pensando, muitos desses recursos nos foram trazidos. Desde os mais altos, teve vários dias que nos foram falados da importância da nossa comunhão de pensamento com Jesus. Não existe maior recurso que o Pai poderia ter nos oferecido. Um mestre, um professor para nos ensinar a deixarmos de ser egoístas. E tantos outros temas foram trazidos, né? A prece recentemente. É um enorme recurso para nós sentirmos Deus. Não na oração, no pedido do desesperado, né? Me salva dessa situação que eu me meti, dessa encrenca que eu me meti. Mas realmente aquela posição de humildade que quebra com esses tamponamentos que nós geramos na nossa consciência. Foi nos falado logo no início do que é essencial. Nos apercebemos do que é realmente essencial, é uma maneira de quebrar com o eu. Foi falado da importância dos amigos, que nos sustentam, que nos sinalizam, para que a gente vá se inspirando e se apoiando neles e uns nos outros, para nós superarmos. Quantas pequenas, minúsculas vitórias nós tivemos sobre nós mesmos que não foram inspiradas por um bom amigo. Aqueles com quem nós temos maiores dificuldades, para que não abandonemos o compromisso. Por quê? Porque é outro recurso para nós vencermos os traços fortes do egoísmo em nós. Se não me agrada, não me serve. A doutrina espírita, sem sombra de dúvida, nos seus mais recentes, especialmente desenvolvimentos com a evangelização de espíritos, é um enorme recurso para nós nos apercebermos. Quando a gente diria, anos atrás, que nós compreenderíamos tão bem como podemos compreender que a reencarnação é um plano de amor, que o talento do tempo nos é oferecido numa encarnação. Para quê? Para que nós tratemos essa chaga e a que a gente possa brilhar nossa luz, uma vez por todas. Com a garantia de que tudo vai dar certo para o espírito, embora tudo possa dar temporariamente errado para o homem. Porque faz parte do processo. Não é a única situação que nós somos um pouco alarmistas, né? A gente olha somente as dificuldades do caminho, porque o plano é de amor, gente, né? Quanto foi falado da família, quão rico é a gente poder, depois de bem orientado, estudar o Evangelho para combater ali, no núcleo familiar, o egoísmo, colocando para aqueles mais próximos: olha, aqui estão as minhas piores mazelas, me ajudem. Porque o Evangelho não pode mais ser um livro para a gente se deleitar com histórias bonitas do Cristo, né? Emocionantes, né? Tem que ser histórias que nos transformem, porque nós vamos fazer nossa história usando o modelo dele para nos guiar. Então, tem sido muito rica a nossa existência, muito mesmo, né? E que a gente precisa aproveitar esse momento único de estarmos juntos,
com amigos, com oportunidades, em casas, né, de oração, de trabalho, onde bons amigos se reencontram e nos sinalizam, e trabalharmos, né? Porque a gente estava falando, né? O roteiro, um exemplo maior de vencer o egoísmo, a dureza do coração, para nós, foi Paulo. Né? Foi a dureza que o conduziu aos piores erros, equívocos. Mas ele soube ouvir e sentir o quê? Quando Abigail fala para ele, Paulo, porque é na sequência, gente, ama muito, sem limites, trabalha muito, basta? Não, espera, porque tem um tempo de amadurecimento do amor e do trabalho, e perdoa, que vai precisar do perdão. E ele soube entender e amou muito, trabalhou muito, esperou muito e perdoou muito. Então, acho que a gente precisa sentir isso, como Paulo sentiu. Era isso por hoje. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, como expressar a gratidão, Senhor, dos nossos espíritos, pelas Tuas lições imortais e pela Tua presença amiga em nossas vidas, nos nossos melhores e nos nossos piores momentos. Que seria de nós, Senhor, sem o Seu amor, a Tua misericórdia a nos envolver e nos amparar? Queremos, Senhor, nesse instante, agradecer também aos bons amigos, encarnados e desencarnados, que sustentam, que nos amparam na nossa jornada, e rogar a eles que continuem a insistir nessa obra de amor, porque nós estamos, Senhor, desejosos, profundamente desejosos, de extirparmos dos nossos corações toda chaga, toda dureza, toda impureza que ainda acalentamos, mas das quais já nos cansamos. Não queremos mais, Senhor, sofrer sem propósito. Queremos fazer bom uso das oportunidades que essa vida nos oferece para servirmos mais e melhor, tendo sempre a diretriz do Teu Evangelho, a luz da doutrina espírita, a conduzir os nossos passos. Ajuda-nos a ser manso e dócil de coração. Ajuda-nos, Senhor, a sermos colaboradores da obra do Pai, auxiliando a nós mesmos. E nesse instante também queremos pedir pelo nosso país, pela terra, a pátria do Evangelho, que ela possa se sustentar com os nossos corações e os nossos melhores sentimentos. Que possamos acolher a todos os espíritos em dor,
transicionando de um estado para outro e que muitas vezes ainda não se aperceberam de si mesmos, que eles possam ser acolhidos e cuidados e que nós possamos minimamente contribuir para que esse mundo seja regenerado pelas nossas próprias ações e transformação íntima. Sê conosco, divino amigo, e permita que nós nos apercebamos de tua presença constante em nossas vidas. Que assim seja.